Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma live com um tema inveja. Um tema também sugerido por vocês aqui do canal. Vamos só aguardar o Carlos entrar. Enquanto isso, vocês também vão se acomodando. Vamos lá, acho que o Carlos... Opa! Vamos ver, só mais um minutinho. Boa tarde para quem está entrando. Aí. Vou só aguardar o Carlos, então. Bom. Olá. Olá, boa noite. Oi, Carol. Tudo bem? Bom, boa noite todo mundo. Mais uma live. Mais uma. Olá. Olá, boa noite. Oi, Carol. Tudo bem? Bom, boa noite todo mundo. Mais uma live. Mais uma. Com esse tema tão intrigante, né? Aham. Pensar sobre... Bastante complexo. Uhum. E ao mesmo tempo muito humano, né? Muito humano, e por isso que é muito difícil de entrar em contato com ele. E é mais fácil de colocar ele no outro, né? Sim, com certeza. Acho que é tão humano que é até difícil pensar, né, no conceito de inveja distante, né, de nós. Então vamos teorizar, né? Aí a Vamos. teoria nos ajuda. Acho que é alguma coisa assim também que é importante. Como é uma palavra que é do senso comum, é um uso bastante comum no cotidiano, inveja. E eu gostaria de iniciar, Carol, situando o conceito historicamente, porque tem uma tradição em torno desse conceito muito antiga. Começou com a psicanálise pensando em inveja. Não sei se começou com os gregos, mas a minha matriz é grega, romana, judaica. Então, para pensar a história da civilização, eu parto dessa matriz. E sinto muito se existem outras matrizes, mas não conheço. Então, se você quiser, a gente pode começar por aí, fazendo uma breve organização histórica desse conceito, para poder, assim, construir esse conceito como um conceito, não simplesmente como uma palavra que a gente vai usar, e que, como ela é muito comum no cotidiano, a gente precisa causar alguma estranheza nela, apesar de que é isso, né? Parece que ela é tão estranha ao eu, assim, que ia ser mais fácil usá-lo da projeção, né? E colocar no outro. Então vamos lá. O que você... Quando você fala dos gregos, né, e da história, da ideia, né, do conceito de inveja, me vem o mito da psique, mas eu não sei se era disso que você iria falar. Da psique, ó, tem aí, tem... eu vou falar de forma geral, a gente pode falar disso também. Tem outro mito, mas um mito romano também. Enfim, eu vou situar, então. Então, vamos lá. Então, assim, a ideia, o conceito de inveja, ele é muito antigo na história do Ocidente, e eu acho que é exatamente por isso, é uma condição humana, né, demasiado humana, e a gente pode pensar, voltando aos gregos, desde os mitos gregos, que são formas de ajudar o ser humano a organizar o mundo à sua volta, e pensar como que é interessante que
a cosmologia grega é atravessada de inveja. Os deuses invejam os humanos invejam os deuses, situações e tramas são sempre criadas, e os humanos sempre se ferram no final, porque os deuses são os deuses. Né? Então, você citou o mito da psique. Eu pensei também no mito da... enfim, não me lembro agora o nome dos deuses, mas eu acho que a deusa Intriga, alguma coisa assim, em que ela joga um pomo de uma maçã dourada numa festa, num banquete divino, e escrito assim, para a mais bela, para a deusa mais bela. Né? As deusas entram então num embate, e aí quem cai num enrosco de resolver isso é um humano, que é o Alexandre, né? O irmão do Heitor da Guerra de Troia, né? Não é o Alexandre o Grande. Enfim, né? E aí ele escolhe a mais bela e ele se ferra por causa disso. A Guerra de Troia começa, enfim, caos, morte, destruição, né? Eu acho que tem sempre esse caráter. A inveja tem uma dimensão de retaliação, assim, de uma destrutividade muito forte, de uma lógica que a gente pode pensar, uma lógica que vive, experimenta uma lei do talião, assim, é olho por olho, dente por dente, né? Então, os gregos, eles sempre pensaram nessa ideia da inveja. O Aristóteles, ele localiza já isso na teoria, nas teorias dele, principalmente no livro da Retórica, o livro Retórica, né? E é interessante que ele vai dar muito mais assim, ênfase à ideia do invejado. Por que existe inveja? Porque existem pessoas que têm virtudes e qualidades melhores que as outras, né? E elas são invejadas por isso. Os romanos, por exemplo, eles vão falar da inveja em alguns mitos também de organização do pensamento, do cosmos, como o Ovídio, um poeta romano. Tem um livro dele, eu recomendo, a gente tem traduções disso, se chama Metamorfoses, que conta uma série de mitos, assim, de contos. E um desses contos é, por exemplo, uma mortal que se chama Aracne, e aí tem um mito da fundação das aranhas, né, porque o que as aranhas são. E a Aracne, ela era uma excelente tecedeira, assim, né? Ela manipulava bem tecidos, ela sabia construir, né, uma costureira muito hábil. E aí uma deusa, de repente, eu não lembro, mas é algo do tipo, ela se gaba muito disso, a Aracne, ela é a melhor de todas, inclusive entre as deusas, mas ela é mortal. Só que aí a Hera ouve isso e a chama para um embate. Então vamos lá, vamos tecer aqui que é melhor. A Aracne, ela vence e aí ela ganha punição. A Hera, invejosa, diz: bom, já que você quer ser uma ótima tecedeira, transforma ela no animal que vai passar a vida inteira tecendo. E ela vive numa espécie de pântano melancólico em torno disso. Enfim, isso atravessa os romanos, vai cair na tradição cristã, né? A tradição cristã, ela vai ascender depois do Império Romano e depois vai se tornar a religião oficial no Império Romano. E aí vem um cara genial como Santo Agostinho, por exemplo, e vai pensar uma espécie de psicologia também em torno da inveja. Para Agostinho, a inveja era uma tentativa era um orgulho, era um pecado, né? Era uma tentativa de se aproximar de Deus, assim, de uma forma errada, né? De uma forma pecaminosa, porque se colocar no lugar de Deus em uma medida, se tornar orgulhoso, né? Quem vai organizar também isso na Idade Média é o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ainda na tradição cristã. E aí ele vai começar a construir essa ideia que é mais próxima do que a gente tem hoje, que é a inveja é uma espécie de tristeza com relação àquilo que o outro possui e eu não tenho, né? E eu prefiro que o outro não tenha do que eu possuir algo que ele tem, né? Na filosofia ocidental, alguém que vai organizar a ideia de inveja também é o Spinoza, na sua Ética, na terceira parte sobre os afetos. Esse filósofo também é o filósofo do século XVII, ele tem uma psicologia sobre a inveja,
ele também vai muito próximo ao que o Tomás de Aquino descreve. Tá. Então, assim, eu estou situando todo esse período para mostrar que a gente vai de 2000 anos de história, aí, mais ou menos, pensando num conceito, que é a ideia da inveja, né? Para desaguar aqui, para pensar no Freud, como que isso chega no Freud e como isso cria, assim, uma tradição dentro da psicanálise para organizar uma ferramenta clínica, teórica, para pensar o sujeito ali, o desejo do sujeito, o conflito psíquico, as relações humanas, né? É interessante que o Freud, ele não organiza, ele não delineia o conceito de uma forma terminada, assim. Ele usa esse conceito em alguns momentos da teoria dele. Por exemplo, ele vai falar assim da inveja dos pais sobre os filhos na introdução ao narcisismo, né, de que a criança, de certa maneira, ela está no lugar de centralidade do mundo, e que os pais eles podem projetar sobre a criança aquilo que eles não gostariam de ser, né? E aí pesar sobre a criança aquilo que os pais desejam, né? E aí tanto a inveja como a idealização já começam a se juntar ali, começam a ser amarradas. Freud vai falar, por exemplo, também da inveja dos súditos em relação aos poderosos, porque de certa maneira é claro que aqui ele não está fazendo uma descrição moral, ele está fazendo uma descrição mesmo da natureza humana. Ou seja, você não odeia aquele que é poderoso porque por uma forma de altruísmo, porque você quer justiça, mas é porque você quer estar no lugar dele, né? Tem uma dimensão assim também que é interessante que a gente fala na psicologia das massas e análise do eu, em que a tolerância, de certa maneira, ela é construída sobre uma base invejosa. O que isso significa? É até contraintuitivo, né? Mas é muito interessante, porque eu não me adequo aos limites da sociabilidade em função de um puro altruísmo. Mas porque se eu transgredir os limites, eu tenho uma expectativa de que então o outro pode transgredir ele sobre mim. Então, quando eu me limito, eu espero que o outro se limite. Eu não quero que o outro se limite. É isso, né, que ele está organizando. E quando alguém transgride, eu não quero justiça. Eu quero que ele seja punido, porque eu queria, no fundo, eu tenho um desejo de também ter transgredido. Só que para a ordem se manter, eu preciso de uma instância que organize isso, né, seja na figura do Estado, na polícia, enfim. Então, para o Freud, a sociabilidade ela não se dá de uma forma altruísta. Ela se dá a partir de determinados limites e de sentimentos negativos que são coagidos no ser humano. Ele se coage, né? Então, assim, a gente citou até no Freud, acho que aí se você pensou já alguma coisa, porque aí a teórica da inveja, né, na psicanálise o Freud também vai falar da inveja em relação a um conceito que a sensibilidade hoje pode achar muito assustador, quando o Freud fala da inveja do pênis, né? Não dá tempo, talvez, de entrar nesse conceito aqui, mas fica aí, né? Enfim, mas aí a teórica que vai organizar e que vai pensar a clínica a partir, né, dela é a Melanie Klein. Com certeza ela é a teórica da inveja, assim, na psicanálise, que privilegiou muito esse conceito, sofisticou ele. Sim. E te ouvindo, Carlos, quando, né, você começa no conceito de inveja desde os gregos, passando pelos romanos, a Idade Média, Santo Agostinho, eu fiquei pensando, não tem para onde fugir, isso não... Oi? Tá me ouvindo, Carlos? Acho que o Carlos travou. Pessoal, vamos lá.
Tá todo mundo me vendo aqui? Será que o problema foi com a internet do Carlos? Ou a minha também travou? Vamos lá. Bom, a Camila respondeu que eu estou aqui. Então tá, eu vou continuar, vou fazer o raciocínio que eu estava apresentando, mas o Carlos já vai voltar. Então vamos lá. Acho que o dele travou. Não, ok, gente, obrigada. O Carlos já vai voltar. Aí. Aí, travou. Travou. É assim mesmo. Mas aqui eu nem continuei meu raciocínio, Carlos. Estão retomando, né? Te ouvindo e fazendo toda essa retomada do conceito de inveja, eu estava dizendo, não tem muito para onde fugir, né? Isso é da natureza humana, né? Isso é presente desde os primórdios, né? E aí eu quero dizer, não é algo da atualidade, às vezes parece que é com a Revolução Industrial, né? Com o capitalismo. Ah, boa. Quando o outro começou a ter algo, né? E então, assim, ela fala, acho que isso é muito essa ideia de que a inveja, talvez ela seja tão antiga, vamos dizer assim, né? Então, acho que a primeira coisa que eu fiquei pensando, quando eu lembrei do mito da psique, era pensando que a Afrodite, ela tem inveja da psique, né? E todo o mito, que também acho que não dá para a gente contar todos esses mitos que nós estamos contando, mas fica aí de referência para quem quiser pesquisar, né? Todo o mito da psique gira em torno inicialmente dessa inveja que a Afrodite tem a respeito da beleza da pessoa, né? Em especial do encanto que a psique apresenta, né? Pelo modo dela de ser. E então, acho que isso acompanha o homem e isso que é muito interessante. Não vamos pensar que a inveja está unicamente relacionada à quantidade de objetos e aquisições, né, de uma pessoa para que essa pessoa seja invejada. Eu achei a gente começar por aí, situar pelo que você trouxe, né? Inclusive, por essa ideia que você traz do Freud, que a gente também, acho que se a gente for falar da inveja do pênis, o assunto vai para outro caminho, né? Mas o Freud usa essa expressão, acho que só para situar, justamente nessa linha de raciocínio de que alguém supõe que o outro tem algo que eu não tenho. Eu acho que isso... E que isso é uma completude, né? Que eu não participo. Isso, eu acho que é essa ideia que tem que ter claro, que de uma certa maneira acompanha o conceito de inveja, né? Eu suponho que o outro que é muito bom, que completa, e como assim eu não tenho, né? Eu preciso... Então, eu acho que isso... Desculpa, eu suportei. Pode... Parece que tá meio travando, então acho que é por isso que tá dando esses delays. Mas, enfim, eu acho que isso do Freud, né, da inveja, quando o Freud estabelece essa ideia, ele sustenta isso dentro de uma lógica, né, que é uma lógica comparativa, que é uma lógica entre sim e um não, entre eu tenho e o outro não tem. Ou, enfim, e essa comparação ela pode ser estabelecida seja entre eu e o outro, seja entre eu e comigo mesmo, né? Nossa, quando eu tinha, sei lá, 17 anos, agora não sou mais nada disso, isso é muito triste. Tem que estabelecer uma lógica de comparação e aí eu me paraliso diante disso e não consigo mais desejar, né? Então o que vale era o que eu idealizo que eu fui, não... Então, assim, é importante falar isso que você está falando, Carol, comentar isso, porque aí a gente vai vendo como aí, o conceito de inveja ele é complexo, ele vai se amarrando a vários outros conceitos na psicanálise. Ele se amarra
o que a gente chama de uma metapsicologia, né? Ou seja, assim, é uma sistematização do funcionamento psíquico, né? O que a gente deduz do funcionamento psíquico. Se amarra ao narcisismo, se amarra à idealização, se amarra ao mecanismo da projeção, da agressividade, do ódio, enfim. Né? Acho que a gente vai ter tempo de falar um pouco dessas coisas, e aí eu queria frisar algo que você tocou, que é verdade, assim, né? A gente pode ter até uma intuição de que a inveja ela é algo que nasce, por exemplo, com a sociedade de mercado e com a ideia de posse de bens. Eu acho curioso isso mesmo, porque se a gente for pensar no marketing de, vamos colocar 30 anos atrás, para um número redondo, mas pode ser um pouco mais para trás. Talvez o marketing, ele operava muito dentro da ideia da inveja. Né? Eu me lembro daquela propaganda da tesoura do Mickey, que era um menininho, assim, eu não sei, eu lembro disso. Era um menininho com a tesoura aqui. A tesoura são as duas. Eu tenho uma tesoura aqui, né? As duas partes da tesoura eram as orelhas do Mickey, era quase um brinquedinho, né? E era uma tesoura. E a criança ficava lá na tela falando assim: eu tenho, você não tem, né? Ele ficava fazendo isso. E claro, ali, né? Como que o marketing ele funcionava muito de primeira. Há um tempo atrás, sobre essa lógica, assim, né? Parece que era que você tinha que adquirir um produto para se sentir completo e para se diferenciar do outro. Hoje eu não acho que funciona tanto assim, não. Eu acho que o marketing ele está tão assim individualizado, aparentemente, porque é completamente homogêneo, mas ele investe mais numa propaganda assim de que aquilo é para você ficar se olhando no espelho consigo mesmo. Não tem nem mais o outro para sentir inveja. Né? Mas eu acho que essa é outra história, também dá outro tema para a live, que é essa ideia do marketing, como que a gente pode pensar assim, do ponto de vista do funcionamento psíquico, né? Mas eu acho que a inveja é isso. Para Melanie Klein, para a gente voltar para a psicanálise, ela praticamente, o sujeito nasce com um instinto a isso, de uma forma constitutiva mesmo, assim, é um impulso, né? Ela é um impulso no primeiro momento e depois ela tem que se tornar uma defesa do ego. Mas uma defesa bastante capenga. Por quê? Porque a gente pensa metapsicologicamente que uma defesa bem-sucedida é uma defesa que afasta o indivíduo do desprazer e da angústia. E a inveja, como defesa, ela não propicia exatamente isso. Ela traz um mal menor, aparentemente, para o sujeito. Porque ele não entra em contato com determinados conteúdos. Mas, mesmo assim, produz algum sentimento de persecutoriedade, uma angústia persecutória muito forte, de uma instabilidade emocional, de uma paranoia, né? Eu sou o centro do mundo, estou ao meu redor, enfim. Tem algumas coisas aí, então, para a gente pensar. Ó, a Ariane comentou que a propaganda era um horror, essa que você citou, né? Eu não tenho. Eu lembro muito da frase, não lembrava que era a tesoura. E nós recebemos uma pergunta aqui, Carlos. A inveja é involuntária? Na hora que você começou a falar da Klein, eu achei interessante já ler, né? A pessoa percebe que inveja algo ou alguém? São duas perguntas. A inveja é involuntária? E se a pessoa não percebe, então, que ela está invejando algo ou alguém? Uhum. Eu acho que essa pergunta, a primeira pergunta, ela me lembra de uma coisa que eu provavelmente vou ter que repetir aqui nessa live, né? Bastante. Que é, a gente está pensando um conceito psicanalítico, e quando a gente está falando de inveja na psicanálise, a gente não está falando de um conteúdo da consciência, né? Dificilmente está na consciência, e se porventura está na consciência, pode ter uma outra determinação por detrás, né? Então, assim, é para pensar que... porque a palavra, como eu falei no começo, ela é uma palavra que é muito do uso do senso comum, ela pode suscitar isso, né? Então, ela é involuntária? A gente pode pensar que sim e não, paradoxalmente. Porque ela tem um impulso que é inconsciente, né? Ela tem uma involuntariedade nesse sentido, ela é um impulso. E, portanto, se a gente pensa na psicanálise, principalmente na psicanálise kleiniana, tem toda uma montagem em torno disso, de uma cena inconsciente,
de uma trama inconsciente que amarra o sujeito em relação a esse impulso, a de que ele precisa se invejar em alguma medida, e a inveja, ela vem sempre com um aspecto de uma defesa projetiva, ou seja, eu atribuo ao outro uma dimensão, uma qualidade, um elemento que eu não possuo, e aí que tá. O problema é que não é que eu quero possuir algo que é igual, não, eu quero possuir aquilo, né? E ela tem um aspecto assim que ela é indeterminado, é aquilo, não necessariamente tem a ver com um objeto específico, né? Mas ele é único, porque eu imagino que aquilo completa o outro, e eu não suporto a felicidade do outro, né? A gente depois pode ir falando na ideia do o que está amarrado a isso, nessa ideia de projeção, né? Então, enfim, para responder, assim, para terminar minha resposta, eu acho que sim, ela tem esse aspecto involuntário, mas não quer dizer que não tem um sujeito operando ali por detrás disso. E eu acho que para completar a sua fala, Carlos, eu perguntaria por que as pessoas invejam? E a partir dessa tua fala, eu colocaria elas invejam também por uma insatisfação pessoal, né? Há uma insatisfação, como se o que aquela pessoa tivesse não fosse valorizado, e um tanto por essa idealização, né? Quando você usa o termo projeção, enfim, mas para tentar trazer mais, né, com uma fala acho que mais passível, né, de ser entendida, nesse sentido, a pessoa também ela está insatisfeita porque ela não valoriza o que ela tem, mas ao mesmo tempo ela idealiza aquilo que é do outro. E destaco realmente pelo que você colocou, né? Ele não quer algo semelhante, ele quer aquilo, né? É o igual, é o idêntico, né? E eu queria completar também trazendo a ideia que lá no Renascimento, quando nós usamos aquela imagem, né, do Giotto de Bondone nas nossas artes, né, se referindo à inveja, a inveja para aquele artista, né, o italiano que pinta, né, uma série de afrescos, de quadros, de pinturas que é intitulado As Virtudes e os Vícios, né? A inveja, claro, está do lado dos vícios. Então, me fez pensar que, de uma certa maneira, isso que talvez a pergunta aqui foi do Douglas, acho que eu acabei não citando, isso que está no que ele usa de involuntário, quando um artista coloca na categoria de vício, me parece que vício é isso. Quando você vê, você já está ali, né? Assim, quando é algo tão incontrolável, né? E a inveja me parece que ela não está ali sob o controle, ela não está ali sendo calculada. Não, ela não é calculada. Exato. Ela acontece, né? E ela é até feroz, assim, né? De uma certa maneira. Bom, travou? Não, voltou. Comentou que a inveja pode se disfarçar em desdém. Pode. Né? Essa é uma das formas que ela pode aparecer na consciência. Né? É bastante... Tem aquele... Eu não sei se ainda na escola... era muito comum, eu lembro quando era criança, a gente lê o conto da raposa e das uvas. Ih, Carol, travou? Você me ouviu? Estou ouvindo. Não sei o Ouviu? Né? Então, o conto da raposa e das uvas, né? Eu não sei se hoje ainda tem isso na escola, assim, né? Porque, não sei, talvez pode dar algum gatilho, né? Não sei, causar desconforto. Mas a ideia é de que a raposa, ela olha para as uvas, ela tá com a boca sedenta, assim, nossa, as uvas, que delícia, vou comer elas. E não alcança, e não consegue pegar as uvas.
E aí ela se cansa de tanto tentar, ela vira as costas e fala assim, ah, mas ela tá verde. Tá verde, não queria mesmo, né? Então tem um pouco isso, esse desdém, ele é uma defesa, por quê? Eu acho que a ideia da projeção e da idealização tem muito a ver com isso. Porque quando eu imagino que o outro tem é completo, o que esses teóricos da psicanálise vão tentar entender? É que isso tem a ver bastante com o momento da construção do narcisismo do sujeito, em que existe um núcleo em que o sujeito constrói para si um investimento libidinal, ou seja, um investimento em si mesmo, amoroso, né, e erótico, que ele vai chamar de um ego ideal. Em algum momento da nossa mais primitiva infância, a gente constrói um núcleo como esse. Só que esse investimento em si mesmo, ele tem limites. Ele diz assim, ele não ele não é infinito. Em algum momento a gente precisa de um investimento dos objetos também, para se sentir para se sentir satisfeito, né? E esse momento do eu ideal, ele também é o que constrói uma espécie de esqueleto do sujeito para ele poder se sustentar diante do outro, né? Para poder, assim, eu tenho algum amor de si, né? Só que quando ele não consegue construir isso, se tem uma espécie de defasagem, ele projeta o eu ideal que ele gostaria de ser no outro, né? No final das contas, a onipotência que ele projeta no outro é dele. É um resquício, é um traço dele. Então o outro se torna algum objeto extremamente idealizado, autossuficiente. Essa é a ideia. Assim, o outro, na perspectiva psíquica desse sujeito que inveja, parece que ele é autossuficiente, ele é algo muito poderoso. No final das contas, é aquilo que ele gostaria de ser. Só que isso então se torna muito persecutório, para pensar Melanie Klein. E por isso, invejar essa figura significaria também desdenhá-la, assim, destruí-la. Não, esse sujeito, ele pode ser até inteligente, mas ele é um canalha, não presta, está devendo dinheiro. Enfim, o sujeito pode falar qualquer coisa nesse sentido para ele se aliviar, né? Se aliviar da angústia dele. E assim ele pode fazer aquilo que ela falou, né? Ela usou uma palavra específica, né? O desdém, né? O sujeito pode desdenhar. Sim. E sabe que é interessante, porque o Douglas escreveu, né? Involuntário, vício, inconsciente, não é esperado, né? E aí aparece a palavra involuntário, inconsciente, inesperada, e nós estamos falando de inveja, né? E pegando o prefixo in, né, de todas essas palavras, né, o involuntário é aquilo que não é voluntário, o inconsciente é aquilo que não é consciente, o inesperado, aquilo que não é esperado, e o inveja é aquilo que não é visto, né? Parece que tem uma dificuldade do ver, seja porque está idealizando demais, né? E aí é o que nós estamos discutindo, então parece que aquilo que o outro tem é muito poderoso, é uma completude e provoca imensa felicidade. Tem uma distorção da visão, né? Tem uma distorção do ver, dessa leitura que é feita. E, ao mesmo tempo, Carlos, o invejar, aí eu vou de novo, né, desmembrar essa palavra, me parece que tem uma dificuldade de ver também como aquilo talvez foi conquistado, né? Que aí, normalmente, o invejado argumenta assim, né? Nossa, mas as pessoas também não sabem o que eu lutei, o que eu fiz para conseguir esse diploma, né? Enfim. Né? Então, de fato, parece que a inveja ela ignora um processo, né? Um processo de conquista, um processo de luta, e às vezes, né, não é. Também não queria focar só nos exemplos, né, de objetos palpáveis, mas até de um processo também de autoanálise, né? Então, assim, tudo é custoso. E aí eu li aqui o involuntário, o inconsciente e pensei nesse prefixo, né, da palavra inveja. E aí, mais uma vez, eu vou voltar para a figura, né? Depois olhar com mais calma.
eu achei muito interessante como o Giotto pôde representar a inveja no ano que tem uma cobra saindo da boca, né, como se fosse a língua, e em direção aos próprios olhos. Né? Então, agora que eu estou falando, eu estou aqui pensando o que parece que essa imagem é muito representativa. Né? E aí me parece que o veneno, né, dessa inveja também volta contra o invejoso. Né? É uma figura que tem as orelhas, né, maiores também, até um tanto, me parece, com uma figura um pouco diabólica, assim, enfim, me lembrou, né, ela... Deforma, né? Ou uma face deformada. Assim. Isso. E ela também está em cima de chamas, né? Tem labaredas nos pés, no entanto que a gente não consegue ver os pés, né? E acho que é muito representativo, né? Como o Giotto, em uma única figura, parece que ele nos transmite, né? O quanto a inveja, né? É exatamente esse ouvido muito atento, né? Para não deixar nada passar, né? Essa chama aí, enquanto, enfim, acho que um incômodo, né? Porque a inveja também, ela não é um sentimento... tranquilo, né? É algo que suscita, assim, sim, uma ansiedade, acho que não é essa a minha palavra, mas um estado de turbulência psíquica emocional. Assim, né? Eu acho que a representação do fogo, com essa coisa de que consome, né? E aí, pensando na Melanie Klein, ela vai pensar assim, a inveja, ela tá sempre operando ali com a voracidade também, né? A voracidade da destruição que eu preciso incorporar, e aí a questão do olhar que se projeta no outro, que eu devolvo isso para o mundo, né? Uhum. E você falando agora do Giotto, eu lembrei do poema do Dante, a Divina Comédia, né? A Divina Comédia, eles vão passando pelos círculos do inferno, né? Assim, né? E a parte em que os invejosos são castigados, o castigo é descrito como as pessoas que têm os olhos costurados. O invejoso tem o olho costurado. E aí eles estão lá em lamento, em pranto, enfim, né? E aí o Dante, ele coloca todos os seus inimigos políticos ali no inferno, né? A gente historicamente sabe disso, né? É muito interessante mesmo pensar nisso. Eu tinha pensado numa outra coisa, escapou. Mas, enfim. Ariane, bom, você ajuda no seu raciocínio, né? Ela colocou do inglês, né, uma citação literal. Nem invejas que dão movimento demais aos olhos. Então, acho que é isso que me fez recordar mesmo. Tem algo a ver com essa ideia da pulsão do olhar, né? Tá ali, assim, enquanto que pensando assim, na constituição do sujeito, como que a ideia do olhar é importante, assim, do ser olhado, ser visto. E eu não estou falando do olhar só físico, eu enxergar, né? Se sentir olhado, se sentir observado, né? Tem algo de uma dimensão em torno disso, da pulsão. E é curioso, né, Carol, porque eu fico pensando aqui agora, assim, tudo que a inveja é algo muito, muito complicado, muito aflitivo mesmo, provavelmente para o ser humano poder assimilar isso na sua experiência, e é muito doloroso. E assim, a análise kleiniana, até onde eu sei, ela trabalha muito fortemente em cima disso, assim, né? Inclusive de formas até exageradas, eu penso, às vezes, assim, né? Isso não vem ao caso aqui, mas
Porque para a Melanie Klein, sim, tem algo de muito primitivo ali, e o analista tem que ir direto nessa coisa muito primitiva para poder trabalhar. Mas eu estou pensando nisso agora, que é curioso, que quando a gente pega, assim, por exemplo, aquelas descrições que o Tomás de Aquino faz sobre os pecados capitais, né? Ele organiza isso na Idade Média, e é interessante que isso também é assimilado assim, né, no senso comum, só que é muito engraçado, assim, é comum, não é incomum que alguém diga assim, eu sou guloso, nossa, eu como mesmo, se eu vou numa festa, eu como até passar mal. Ou assim, eu sou irado mesmo, eu sou muito nervoso. Mas não, pisou fora da bola, eu quebro o pau, eu mando para aquele lugar, eu faço os escarcéu. Ou sei lá, assim, a vaidade, né? Hã? Mesmo a sinceridade, né? Ai, É, eu sou sincero mesmo. falou mesmo, né? Aí sim, o sujeito ele acha que ser mal criado é ser sincero, não sei. Também tem, porque ele também quer ser destrutivo, né? Ele não assimila a destrutividade dele daquela verdade, né, que ele está dizendo, né? Ou a vaidade em que, né, é muito, não, mas a pessoa tem que se amar a si mesmo, tem que se amar mesmo. Tem todo um floreio, mas a inveja, eu nunca ouvi alguém falar assim, eu sou invejoso. O máximo é aquela historinha pra boi dormir, né? Inveja branca. Que inveja branca de você. Gente, sinto muito. Inveja, né? A gente pode pensar até em algo assim, que está atrelado à inveja, que é uma certa cobiça, né? Que é assim, mas aí tem uma diferenciação entre eu e o outro, em que o outro se torna uma espécie de modelo e de ideal. E aí eu penso, bom, se eu quero ser um bom psicanalista, então eu tenho que estudar, né? Eu tenho que ser tão bom quanto esse professor. Eu quero estudar, quero entender, preciso aprender outros idiomas para ler outros textos em outros idiomas. Então, assim, eu coloco um horizonte de ideal em que eu não me confundo com ele, mas eu também não transformo esse ideal numa dimensão persecutória, em que se eu não me tornar aquilo, eu vou ser nada. Então é muito interessante pensar isso, eu acho, né? Porque inveja é difícil de se assimilar da experiência humana. Carlos, eu não sei se você concorda, mas às vezes eu tenho a sensação de quando se usa essa expressão, né, a inveja branca, como se, por um lado, fosse uma tentativa de autorização, né, assim, de eu me autorizar a sentir isso, né, e tentar, tá? Mas, por outro lado, às vezes eu escuto também a inveja branca como se fosse um ciúmes. E acho que você deixou muito claro no texto, né, que foi colocado na clareira, né? O ciúmes, ele é diferente da inveja, né? Então, assim, eu acho interessante pensar, parece que precisa ter essa autorização, mas eu acho que às vezes tem essa confusão, porque é o que você está trazendo. Inveja é inveja, né? Essa expressão inveja branca, né? Não, eu acho que tenta amenizar algo ou confundir com outro sentimento. É verdade. Eu acho que você tocou no ponto interessante mesmo, assim, né, de fato, parece que é uma forma de você poder, aquilo que o Freud chama de denegação. Eu só consigo assumir algo a partir de uma negativa, né? Então, isso produz um alívio, né? Assim, eu falo isso, mas não no mau sentido, né? Não me entenda mal. Mas é interessante, talvez essa é uma saída mesmo que às vezes as pessoas encontram para poder até se aliviar e poder não ficar tão preso dentro disso, né? Mas inveja, e talvez a experiência de poder entrar em contato com sentimentos dessa natureza, elas propiciem, e assim, elas propiciem esse amadurecimento, assim, um conhecimento de si, que é super, assim, é sofisticado, é uma forma mais complexa, né? A Tassiana está perguntando. Inveja branca pode ser apenas admiração? Não, diante disso que a gente está colocando, não. É uma forma atenuada do sujeito poder assumir sua inveja, mas sem assumi-la, né? E a admiração, ela estaria, eu acho que, daquilo que eu comentei sobre um ideal que eu coloco para mim
e que eu não me sinto obrigado no dever de alcançá-la. Ele é um horizonte, né? É muito legal, o Freud fala assim, no início da psicologia das massas e análise do eu, ele fala assim, o outro é um objeto, um rival, um modelo. Ele vai linkando várias... Aqui, ó, ele fala assim, ó, eu até marcado, porque eu sempre uso essa citação. Ele fala assim, ó, na vida psíquica do ser individual, o outro, ele usa o outro como o grande outro, como outro maiúsculo. O outro, ou seja, qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser a cultura, né? É, Verdade? via de regra, considerado enquanto modelo, o outro é objeto, auxiliador, adversário, e, portanto, enfim, né? Esses, olha como é que é complexo. Então, é interessante mesmo. O meu ideal de eu, ele também pode se tornar um rival de mim para comigo mesmo, assim, tipo, então se eu não conseguir avançar ali diante, então eu não consigo me desprender desse outro, assim, né? Então a admiração, acho que ela entraria nessa ideia de que eu posso ter um horizonte em que eu posso me identificar e aí avançar diante disso, né? Eu acho que você foi bem cirúrgico mesmo, Carlos. Eu concordo, Tassiana, com o que o Carlos foi apresentando, né? A admiração é algo que é um norte, né? Você, enfim, algo ou alguém tem um conjunto de elementos que você supõe ser algo bacana, bom, e que, sim, pode até ser como uma inspiração, né? Como um modelo. Mas você não quer ter exatamente o que o outro tem, né? É um norte, né? Inveja, você quer, enfim, seguir, eu acho que os mesmos caminhos, ter as mesmas conquistas do mesmo jeito, mas em especial como a pessoa está, né? Eu acho que é essa questão. Eu vou usar uma expressão, espero que vocês me entendam, mas me parece que a inveja, ela passa por roubar algo, sabe, que é do outro. Roubar nesse sentido de tomar aquilo que é do outro para mim, né? Assim, Uhum. mas muito nessa ideia, né, do quanto eu vou ficar como o outro ficou também, né? Aí, E eu acho que é interessante também de pensar que a admiração, ela pode até estar numa base, pensando assim na psicologia do indivíduo, ela pode estar até assentada sobre um registro arcaico invejoso, né? Ela pode estar, mas ela é mais sofisticada. O sujeito já elaborou a sua inveja em alguma medida para poder produzir admiração e não destrutividade em tudo daquilo. Só que, se a gente for pensar do ponto de vista assim, do funcionamento psíquico, a inveja pode estar participando desse elemento também, mas num sentido bastante primitivo e que pode não dar muito as caras. é, Mas é uma questão de complexidade. A admiração talvez ela tenha um nível mais complexo, né? E o Carlos, eu queria ver se a gente tem aí uns 10 minutinhos, né, um pouquinho mais. Queria ver se a gente conseguia pensar em duas perguntas que me vieram, por mais que o pessoal que está assistindo não fez, mas não sei se eles estão pensando. Uma é como lidar com a inveja, no sentido de ser invejado, né? Ou até ser o invejoso, como lidar com a inveja. E a outra é se eu tenho inveja de mim mesmo, né? Eu pensei algo nesse sentido, se a gente conseguir, ó, vamos ver. Autossabotagem relacionado à inveja de si mesmo. Olha, eu acabei de fazer a pergunta e já veio o comentário. Relacionado à inveja de si mesmo ou em relação ao outro, quando ocorre frustração e só vê gratificação no que está ou é do outro. Então, acho que ela está colocando a inveja como uma autossabotagem. Uhum. E aí o sujeito se sente privado, né? E parece que o que ela está falando, o sujeito sempre se sente privado e parece que o bom só está do lado de lá, né? Uhum. Assim, como lidar com a inveja? Você lida com a inveja, eu pensando no ponto de vista da Melanie Klein, quando o sujeito consegue elaborar o predomínio desses impulsos destrutivos e ser capaz de ser generoso, ser capaz de ser grato, né? Ser capaz de perceber que
você é um sujeito faltante, e todo mundo também é faltante, inclusive aquilo que gratifica você, né? É uma experiência de poder elaborar a inveja que, nesse sentido, me parece, que é exercer um domínio sobre esses impulsos e tentar entendê-los, não simplesmente coagi-los, né? Ou moralizá-los. Não, não pode ser assim, não posso pensar, não posso ser invejoso. E, geralmente, quando a pessoa fica muito nesse discurso, né? Não, imagina, não pense isso. Eu não tenho pensamentos negativos, eu só quero o bem da pessoa. Eu falei, poxa, mas você passou por isso e aquilo, você não ficou com raiva, não? Né? Você tiraram o tapete, você caiu. Não, não, imagina. Não, assim, eu acho que a primeira é assumir, porque tem um estado de onipotência nisso, né? O sujeito é neutro, assim, né? Ele não tem sentimentos. E assumir e encarar que a natureza humana, ela não é tão bonita assim, ela pode até produzir coisas belas, mas ela precisa transcender muita coisa, muitos impulsos egoístas. Eu acho que é uma direção, assim, né? E cada indivíduo vai ter que encontrar o seu caminho e entender o que ele inveja, por que ele produz isso. Eu diria uma fala que eu fiz um pouco no início da live, mas eu acho que não ser invejoso, um caminho possível é, de fato, reconhecer como você está, o que você conquistou. Eu vou de novo para a questão da satisfação, né? Ter uma certa satisfação na sua trajetória, conquistas, né? Porque às vezes eu acho que a grama do outro, né, é sempre mais verde, porque às vezes as pessoas se voltam mais para o outro do que para si. E aí acho que a inveja, enfim, os vícios, né, se sobrepõem às virtudes, né? Então eu complementaria nesse sentido, né? Eu acho que é um exercício, a gente sabe que não é fácil, né? Mas um exercício de estar satisfeito consigo, né? Com a sua trajetória, com as suas conquistas, né? Isso não significa que vai aniquilar também a inveja, né? Porque isso não, mas ela não precisa ser algo que corrói né? E aí como você colocou, Predomina, né? Ela não precisa estar nesse nível, né? não. Bom, e a outra era se eu tenho Então, inveja de mim de mim mesmo. mesmo, né? Se o sujeito pode sentir inveja de si mesmo. Acho que sim. Se a gente pensar naquela lógica da comparação, eu acho que processos de inveja podem entrar naquilo que a gente geralmente chama de autossabotagem, né? E assim, só que tem uma amarração muito complexa aí, psiquicamente, em que o meu ego, ele não é construído por geração espontânea. O meu ego é formado a partir de identificações. Ou seja, aquilo que eu percebo como quem sou eu faz parte de linhas e de traços de infinitas pessoas que eu me identifiquei, né? E a identificação não é sempre do lado positivo do que as pessoas que eu gosto, mas as pessoas que eu odeio também. Das pessoas que eu gosto e odeio, né? Então, pensando nesse sentido, a inveja de si mesmo pode ser um ataque dirigido a si mesmo, mas que camufla também um ataque que, na verdade, seria dirigido a um outro, né? Assim, me vem à cabeça que agora um caso do Freud que relata sobre aqueles que fracassam ao triunfar, né? Então ele dá o exemplo do sujeito que estudou a vida inteira e ele seguia um mestre, um professor. E aí o dia que o professor aposenta ou adoece, e aí ele vai ser o substituto do professor, o sujeito não suporta e de repente sucumbe em depressão. Né? E o que Freud vai analisar? O que aconteceu ali? O sujeito conseguiu o que ele queria. De repente, agora ele vai se auto-sabotar, assim, ele vai se retirar desse lugar. Parece que aí tem um movimento de inveja contra si mesmo. Porque é um ataque, assim, você não merece. Né? A Melanie Klein, ela tem a ideia da inveja muito a ideia do super-eu arcaico primitivo, do super-eu cruel, ele é sempre destrutivo, né? Ele é voraz. Então, acho que sim, a inveja contra si mesmo ele é bastante plausível
ela existe, assim. Eu acho interessante, entendo que talvez seja uma fala que possa provocar estranhamentos, né, Carlos? Porque eu acho que no senso comum a gente tem muita essa inveja que vem do outro, né? E que é arrebatadora mesmo. Mas seguindo essa linha, né, da minha fala, do meu raciocínio, de que se eu não estou satisfeito também com as minhas conquistas, tem um, tem uma certa, não só a desvalorização, mas uma certa destrutividade também, né, daquilo que eu fiz ou como eu fiz, né? E aí me parece que o invejar-se, né, passa muito pelo esse fragmento do termo, né, do significante de não ver, né? Então parece que eu não consigo me ver e me enxergar, né, nesse processo e ignorar de uma certa maneira, como você está colocando, né, algo da minha capacidade, né, algo que eu não vou conseguir ultrapassar, né, subir mais um degrau dessa escada. Então, de uma certa maneira, eu acho que fica aí, né, para as pessoas pensarem, sim, tem algo que vem do outro, né, mas quando, mais uma vez, na figura, aquela língua, né, sai da mulher e sai em formato de serpente, né, uma cobra, e volta para os próprios olhos, eu acho que é isso, né? Tem um veneno aí que é um veneno que no final, eu não sei se você atinge só o outro, você atinge a você mesmo, né? Nesse... Uhum. Eu acho que sim. Parece mesmo, né? Bastante contraintuitivo em pensar que eu posso invejar a mim mesmo, né? Uhum. O meu eu, assim, né? Mas o eu é um outro, né? A gente se acostuma a pensar o eu como uma substância, assim, que está ali pronta desde sempre, né? E que é É dominado. isso. É, é. E ele não é dominado, esse eu não está tão dominado assim como é. Não, não. Bom, eu acho que de uma certa maneira nosso tempo está acabando. Verificar aqui se tem alguma pergunta, Carlos. Também não sei se você quer fazer alguma fala que te vem aí como. Não Olha, tem uma sei. pergunta aqui, Hum, Carlos. Mulheres são mais invejosas? Não, eu acho que é o ser humano. É uma questão de natureza humana, né? A natureza humana é essa. A Não descrição da natureza humana. tem em gênero. Não, talvez o que a gente pode pensar em alguma outra live é como que essas modalidades de inveja podem acontecer de diferentes modos para as mulheres e para os homens, né? É, Ah, então, assim, eu acho interessante. Eu lembro de um exemplo para entender, assim, a teoria da sexuação do Lacan. Eu pensei num exemplo, assim, que eu até falei numa aula da pós, era que o sujeito, ele fala assim, nossa, você joga futebol pra caramba, hein? Você joga tipo igual o Neymar. E aí o cara, você fala assim, o cara ele se sente assim, puto, igual o Neymar, né? Sou muito bom então. Mas aí se você chega pra mulher e fala assim, nossa, você é tão bonita quanto a Scarlett Johansson. A mulher vai olhar pra você e vai falar assim, então você tá pensando na Scarlett Johansson, então. Então, eu não sei, assim, eu não sei, quer dizer, eu sei que é uma questão da natureza humana, pensando em inveja, isso não tem a ver com a mulher ou com o homem, mas me parece, eu tenho uma hipótese de que dá para pensar modalidades diferentes a partir do homem e da mulher, porque psicanaliticamente a gente pode pensar naquilo que o Freud fala, das consequências psíquicas da diferença entre os sexos, né, da construção da anatomia, enfim, né? É uma questão bastante complexa, bastante profunda, enfim, né, que não dá para entrar aqui. exato. Bom, mas acho que por hoje então vamos encerrar, Aline. Qualquer coisa vamos pensar, né, Carlos? Se for o formato aí de colocar num texto ou numa próxima live para abordar essas diferentes modalidades. Mas agradecer de novo, agradecer a todo mundo que nos acompanhou. E acho que por hoje, né, Carlos?
Tá bom, obrigado, viu, Carol? Mesma live, mesmo Até a próxima tema. live, até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.